Olá, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre um tema super interessante. Na verdade, é o primeiro vídeo de uma série de 3, em que nós vamos aprofundar um pouquinho o acolhimento da nossa criança interior. E antes de iniciar o nosso tema, eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho para poder receber as notificações dos novos vídeos dessa série quando elas chegarem. Combinado? Acolher a nossa criança interior. Esse tema traz tantas curiosidades e ao mesmo tempo muitos medos. Quantas de nós têm medo de acessar esse conteúdo da nossa infância, de mexer em algumas feridas que a gente pensa que pode não dar conta do que vai sentir? Então o meu convite é que você possa ficar aqui comigo nesse vídeo até o final para poder realmente reconhecer que é o primeiro passo para acolher a nossa criança interior. Reconhecer que ela existe. E o que é essa criança interior? Será que eu tenho essa criança interior? Todo mundo tem? Todo mundo já foi criança um dia, nós não nascemos assim adultas. Então todas nós sim, temos a nossa criança interior. E a criança interior na linguagem da psicologia, ela se refere a uma metáfora da nossa parte inconsciente, dessas vivências infantis, tanto as boas quanto as ruins que nós tivemos. Nós carregamos para a nossa vida adulta toda a nossa bagagem. A nossa bagagem é composta também das emoções e das vivências fáceis e difíceis que nós vivemos ao longo da nossa trajetória. Então, todas nós temos uma criança interior e o meu convite é que a gente possa acessar hoje um pouquinho da sua criança, porque só é possível acolher e ressignificar experiências da nossa criança interior ferida se nós reconhecermos onde ela está, que experiências foram essas que ela viveu. Então esse é o meu convite para você. Qual é o impacto que a nossa criança interior ferida tem na nossa vida adulta? Você já parou para pensar? Quantas vezes eu ouvi assim, isso é bobagem, eu vou voltar sempre nesse lugar lá da minha infância, eu já sei o que eu vivi, eu já sei as feridas que eu tenho, eu já sei o que foi difícil. Mas você já acolheu realmente a sua menina, a sua criança? Você já deu a ela aquilo que ela não teve lá na infância? Você já permitiu que ela se expressasse livremente e sentisse as emoções necessárias para poder restabelecer o fluxo de vida dentro dela, o fluxo da esperança, o fluxo da criatividade? Ou você ainda continua reprimindo, como muitas vezes foram as suas vivências infantis? Então, os efeitos da nossa criança interior machucada na nossa vida adulta é a tentativa que nós temos de evitar várias dores que nós vivenciamos lá nas experiências infantis. Então, se eu vivenciei lá atrás a ferida do abandono, a ferida da rejeição, a ferida da humilhação, eu vou para a vida adulta com medo de sentir isso de novo. E para não sentir, eu me protejo. Crio estratégias, crio um padrão de comportamento que me faz evitar sentir aquilo que eu vivenciei lá na infância. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro como é que a nossa criança interior pode afetar a nossa vida adulta. Vamos imaginar que na sua infância você viveu num lar onde era muito exigente. Nesse lar você foi muito exigida para fazer tudo sempre muito certo, os erros não eram bem tolerados, qualquer eventualidade que acontecia com você, imprevisto, no seu comportamento, na sua atitude, já era um motivo para chamar a sua atenção, para dizer que dessa forma não estava certo, e você cresceu sendo exigente consigo mesma também. O que acaba acontecendo na vida adulta? Você vai evitar todo tipo de situação que te coloca nesse mesmo lugar. Então, na vida adulta, quando você vivencia uma situação em que você tem um comportamento que é criticada, é chamada a atenção por alguma situação que você fez algo, mesmo que não seja nada agravado, essas situações te fazem ir lá para essa memória emocional infantil e te fazem ter reações parecidas. Se lá você se reprimia, chorava, ficava entristecida e deixava de falar, acabava não expressando o que sentia, talvez na vida adulta você esteja fazendo ainda isso com você. Só que já adulta, mas reagindo com as emoções da sua menina, da sua criança. E evitando todas as situações que podem te gerar alguma crítica, algum apontamento, porque você não sabe lidar com essas emoções.
ou vai se sentir muito humilhada, muito frustrada se isso chegar para você. Então, esse é um exemplo do quanto a nossa infância pode interferir nas atitudes, nas escolhas, nas tomadas de decisão da nossa adulta, como forma de proteção. Depois que você identifica sua criança interior, entende os impactos que ela causa na sua vida adulta, é importante responder uma pergunta que sempre chega para mim. Flávia, eu não lembro da minha infância. Será mesmo que tem alguma coisa, né, da minha criança interior que afeta hoje? Sim. Lembre sempre que a gente não nasceu assim. Não nasci com 45 anos como eu tô hoje, né? Eu nasci pequena e passei por uma infância assim. Talvez você não lembre daquilo que você idealizou. Muitas mulheres me dizem assim, mas eu não lembro de ter tido um almoço de família, eu não lembro de quando a gente ganhava presente em festividades, né, em festas tradicionais, rituais. E aí minha pergunta para essa mulher é, mas você teve essa festa? Você tinha esse almoço em família? Porque às vezes você está forçando uma lembrança que ela nem existiu. Qual foi a sua infância real? Muitas mulheres não tiveram nem infância, elas foram direto de um período ali, de quando a gente começa a lembrar, né, dos 5, 7 anos em diante, já para uma mini adulta. Então realmente não tem essas lembranças porque elas não existiram. Outras pessoas não lembram da sua infância com tanta clareza ou de alguns episódios em função de traumas. E isso neurologicamente é comprovado. Muitas vezes o nosso cérebro deixa apagada alguma memória por um tempo para proteger o nosso emocional. Então é bem importante que você se dê conta se você não está tentando lembrar de algo que você queria que tivesse existido e está se distanciando da realidade, daquilo que de fato existiu, porque você teve infância. Talvez ela não tenha sido como você gostaria ou como a sua adulta hoje imagina que deveria ter sido, mas algo você vivenciou dentro do seu período infantil, sim. Existem algumas maneiras que você pode buscar resgatar essa memória do jeito que ela foi, não do jeito idealizado. Resgatar fotos suas ou de parentes próximos em que você apareça, em que você veja o seu contexto familiar, em que você consiga se conectar com aquela imagem e depois trazer uma memória do que era aquilo, de qual foi aquele evento. Conversar com parentes próximos que você tem afinidade, perguntar como você era, o que eles lembram das situações que você vivenciava enquanto criança, como eram seus pais com você, se você não tem essa memória. Bem importante, isso resgata, traz inclusive novos olhares para a nossa perspectiva. Você pode visitar o colégio onde você estudou, conversar com pessoas que te conheceram lá dessa época, conversar com colegas, com vizinhos. Então existem várias formas de você buscar resgatar essa memória ou flashes, recortes do que aconteceu na sua infância. Mas você pode ficar bem tranquila que sim, você teve infância. Nesse primeiro vídeo da nossa série Acolhendo a Sua Criança Interior, a gente falou sobre quem é a sua criança interior, quais são os efeitos dela na sua vida adulta e o que eu faço quando eu não lembro da minha infância. Então, dentro dessa perspectiva, a gente passa de um primeiro passo, que é o reconhecimento da criança interior. E agora a gente está pronta para dar o segundo passo e assistir o segundo vídeo da série, que vai falar sobre identificar as nossas feridas emocionais da infância, porque eu só posso ressignificar aquilo que eu reconheço. Só tenho possibilidades de mudança diante daquilo que eu realmente me aproprio e posso fazer diferente a partir daquele momento. Então te espero no segundo vídeo dessa série.